Oi, gente! Hoje eu vou entrar então no último movimento aqui, o último ciclo da história do design decorativo. Vou fazer aquele vídeo contando um pouco do geral desse movimento. Depois nos próximos eu vou chegando em designer por designer. E esse movimento ele está muito ligado já a esse nome design decorativo, que é o Art Deco. O Art Deco ele surge ali no meio dos anos 20, ali do ano 1900. Então 1920, 1925 ele vai começar a se desenvolver e ele vai surgir de certa forma de uma ramificação ali do Art Nouveau, que é quando começam a abstrair as formas. Mas antes de eu dar as características formais da linguagem desse movimento, primeiro vamos pensar na história desse nome. O nome Art Deco é uma abreviação do termo Arts Décoratifs. E Art Décoratif já apareceu bem antes na história, lá para os anos de 1870, esse termo foi cunhado para falar principalmente de objetos que foram pensados para o teatro, para interpretar ópera. Então eles são objetos ali que são decorativos, né? A função deles é uma função de cena. Mas quem vai utilizar esse termo e associar ele a um tipo de linguagem de design pela primeira vez é o Le Corbusier, em 1925, depois de ver uma exposição que ele vai considerar como uma exposição de Art Deco. O Le Corbusier ele é um arquiteto e designer do movimento moderno francês. E o moderno, né, ele vai lutar contra a decoração. Então o que o Le Corbusier estava fazendo aqui era começar a reflexão de olhar para esses objetos na exposição, ver que eles eram muito decorados e começar a pensar que na verdade o objeto, a linguagem a ser criada, devia abrir mão dessa decoração. Então ele vai usar esse termo para chamar os objetos que vêm antes do modernismo, que é o Art Deco. Bem, e na questão social, se o Art Nouveau estava ligado lá desde o começo a uma ideia de arte nova para a juventude, os movimentos mais jovens vão se atrelar a ele, principalmente no começo, depois a coisa vai se desenvolvendo para outro lado. Aqui no Art Deco, tudo já começa para representar uma classe social mais alta. Então o Art Deco ele está ligado muito à opulência, a mostrar extravagância. E para chegar nessa linguagem que demonstra modernidade e luxo, claro que esse movimento ele se influenciou ali de vários outros menores que estavam acontecendo na época, inclusive o Art Nouveau, quando ele começa a ficar mais abstrato. E entendendo essas principais influências, vai ficar clara a linguagem e por que esse posicionamento de luxo. A primeira delas é a Secessão de Viena, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu estou deixando um link na descrição para quem ainda não viu e um card aqui do lado para vocês verem depois. Mas olhando aqui para a Secessão de Viena, para a linguagem, colocando aqui duas imagens, uma do Gustav Klimt, que é provavelmente o artista mais famoso que saiu de lá, e uma do próprio prédio que foi feito pelo Joseph Maria. Olhando para esses dois pontos, a gente consegue ver algumas coisas em comum. Primeiro, o uso do ouro aqui. O Gustav Klimt ele tem a fase dele mais importante, que é essa fase dourada, que ele usava literalmente folhas de ouro aqui para compor os quadros. E essa linguagem dele de Art Nouveau, que já é mais geometrizada. E o próprio prédio parte dessa mesma linguagem, mais geometrizada e com esses detalhes dourados ali, que vão trazer essa parte da elegância do luxo. E além da Secessão de Viena, a gente vai começar a perceber o desejo dessa linguagem ali, os primeiros elementos plásticos aparecendo no Théâtre des Champs-Élysées. Esse teatro foi construído ali em Paris em 1910, finalizado em 1913, e o projeto é do Auguste Poiret. E olhando para ele, a gente já percebe que ele está trazendo essa linguagem mais geometrizada, e é uma geometrização bem carregada ali, com o uso de proporções que faz a gente perceber esse prédio como um prédio imponente. E os artistas que ele traz para complementar o projeto dele, né, para aplicar a parte decorativa, eles já vão estar também nessa mudança de linguagem para dar uma geometrização nela. Por exemplo, o trabalho do Antoine Bourdelle. E outra coisa que vai compor a linguagem aqui desse movimento é o que os europeus vão chamar de cultura exótica, que é um termo péssimo, que basicamente quer dizer toda a sociedade que estava fora da Europa naquele momento, principalmente sociedades mais tribais. Então eles vão trazer um pouco das referências lá do Oriente Médio,
vão trazer um pouco de tribos africanas ali, desses objetos que tendem a ter uma decoração mais geométrica. Trazem também um pouco lá de uma coisa do leste europeu, da Rússia. E essas artes ali meio vernaculares, meio nativas, vão ajudar a compor essa ideia de geometrização. E falando de sociedades nativas africanas, provavelmente vocês já se ligaram em um movimento artístico que buscou também essa referência, que é o cubismo. O cubismo ele surge ali bem forte na França, representado no Pablo Picasso principalmente, que ele tem uma notoriedade grande na sociedade muito rápido. E esse cubismo, né, essa geometrização que ele está fazendo, vai influenciar os arquitetos e designers desse movimento. E para entender o que mais compôs essa linguagem, né, por que essa coisa da opulência, do luxo, estava tão em evidência, a gente precisa entender o contexto histórico. E lembrando que ele apareceu lá em 1925, né, na frase do Le Corbusier, o que estava acontecendo é que tinha acabado de passar a Primeira Guerra Mundial, faziam alguns anos, e o movimento econômico, né, tinha ido de uma crise horrível para um grande sucesso. Então esse sucesso ele precisava aparecer refletido ali na linguagem das pessoas. E além de refletir esse momento financeiro, tinha também um otimismo ali no ar, porque todo mundo achava que a Grande Guerra Mundial, né, que foi a Primeira Guerra no fim das contas, era a única que ia acontecer, que a partir daí os países iam só se organizar e fazer cada vez mais lucro e cada vez mais valor, e por isso eles estavam já refletindo esse otimismo e as condições financeiras nos objetos. E essa linguagem acaba vazando não só para os movimentos ali de linguagem artística mais eruditos, mas também para a cultura popular. É desse período que acontece a Era de Ouro lá de Hollywood, nos Estados Unidos, e muito desses elementos plásticos do Art Deco vão entrar ali nessa Era de Ouro. E vários dos arranha-céus mais icônicos de Nova York também estão ligados a essa linguagem. Isso aconteceu porque no episódio do Louis Sullivan, lembra que eu falei que existia uma tecnologia ali que estava avançando na arquitetura, que era construir prédios com uma estrutura de metal. Isso permitia construir prédios cada vez mais altos. E com bastante dinheiro em caixa, a classe alta nova-iorquina financiou várias construções de prédios nesse período. Por exemplo, o Chrysler Building e o Empire State. E então eles têm essa linguagem e eles também têm essa coisa de refletir essa opulência e esse otimismo da época. Bom, e esse movimento ele vai ser muito forte até 1930. E existe aqui uma quase ironia do destino, porque se o termo foi cunhado lá para falar de objetos de cena da ópera, o que acontece é que em 29 a especulação financeira estoura uma bolha e todo aquele dinheiro que existia some. E para de fazer sentido querer mostrar luxo nesse contexto. E aí um outro movimento que estava acontecendo ali, que era o funcionalismo e o modernismo, vão acabar tomando conta ali da expressão visual da época. Mas antes de chegar lá propriamente no funcionalismo e no modernismo, tem vários designers e arquitetos que compõem esse movimento, que eu vou falar nos próximos vídeos. Então se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal. E se quiser deixar um comentário sobre o que vocês acharam dessa proposta visual, aproveita a área de comentários. Para quem está me conhecendo agora, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu mostro o meu dia a dia de desenvolvimento de objetos. Então você pode me seguir lá se você quiser. Tem aqui o @ na tela e um link na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve por aqui.